Bom, gente, eu- entre o último vídeo que eu gravei do SMG4 e esse agora, né, aconteceu umas coisas. Eu fico, eu tento ficar, eu tento fazer o possível pra ficar feliz. Todo vídeo, né? Todo vídeo que tá aqui, mesmo que o vídeo seja triste, mesmo que o vídeo seja um negócio, qualquer coisa, eu sempre tento ficar feliz fazendo o vídeo, né? Então, só que quando acontece problema, é complicado. E tipo, tá acabando a pizza. Tá acabando a pizza, eu acho que só vai durar esse episódio. Tô triste, só tem um pedaço ali e tem mais um pedaço aqui pro começo, só tem dois pedaços só. Eu consegui lacrimejar de verdade, como é que é possível um negócio desse? Mas enfim, tamo aqui pra segunda parte do SMG4. Como é que eu consegui lacrimejar com isso, velho? Enfim, vamos nessa. Aliás, antes disso, deixa eu só aproveitar que falhou. Poxa, deixa eu colocar aqui, ó. Cadê? Eu venho na cena de React. Eu pego isso aqui, coloco aqui. Diminuo pra cá assim. Dou diminuída aqui. Bom, é isso aí. Só pra ter. Só pra ter mesmo, né? Enfim. Agora sim. Inclusive, deixa eu só abaixar rapidinho aqui. É umas ideias malucas que eu tenho, né? Ok. Show de bola. Vamos nessa pro vídeo. Opa. I'm Muito alright. bem, Super Mario You? 64 é basicamente o pilar principal onde a narrativa da série Classified, criada pelo Greenhill, gira ao redor. A série Sim. estreou no dia 8 de junho de 2020 e sim, eu me refiro especificamente à fita 30 de maio de 97. E eu vi algumas pessoas dizendo que eu deveria começar a falar de Classified a partir de duas fitas que foram postadas anteriormente a que eu citei. No entanto, é bom ficar claro que a fita 1, fita 2 e fita 12 se incluem em outra série do próprio Greenhill, chamada de The Classified, The Lost Tapes. No entanto, apesar dos nomes serem bem parecidos, Classified e Declassified, as duas não possuem nenhuma relação muito direta, além de que Declassified não possui uma história para ser contada. São apenas apresentações de ideias com menos foco na construção de narrativa e mais cuidado na produção técnica. Entendi. Deixando isso bem claro, vamos dar uma olhadinha rápida no que tá rolando nessa série. A história contada na primeira temporada é muito fragmentada, principalmente porque as informações que nós conseguimos adquirir basicamente relatam apenas o que a gente já tá vendo, ao invés de se preocupar em deixar claro o ponto principal de todos os eventos que são demonstrados. E tudo bem, a gente tá bem acostumado com esse tipo de Não é tanto narrativa RG e por não não é fazer lá você uma procurar grande muito, né? novidade. O único problema é que a gente gira ao redor de 6 fitas gravadas em momentos completamente diferentes, para que enfim nos fosse revelado que a origem de toda aquela loucura estava em dois elementos diferentes. O primeiro deles é a build do dia 29 Poxa, de mudou o julho de microfone? 1995, que eu apelidei carinhosamente de 2907, por ser muito mais simples de dizer. Dentro da narrativa da série, essa build teria sido desenvolvida para ter a capacidade de se automodificar dependendo do jogador. No Sim, entanto, sim. essa inovação acabou saindo do controle, principalmente após a build gerar dentro de si uma personalidade própria, sendo representada pelo Mario sem rosto, ou Stanley. Mas calma, não tô dizendo que a entidade do jogo é realmente o Stanley, até porque esse personagem foi criado por um grupo muito específico da comunidade ao redor de Mario 64, e eu só usei esse nome como referência porque ele representa basicamente a mesma coisa. Uma personificação da inteligência artificial do jogo. Agora, o segundo elemento de importância seria a única coisa que impedia a build de fazer o que quisesse, o único artefato que limitava a capacidade Qual? máxima da inteligência artificial e retirava sua liberdade. E isso é aquele núcleo. De alguma forma, esse elemento tão importante acaba sendo representado de forma física em um local secreto dentro do mapa, local que a própria build fez questão de apresentar ao jogador responsável pela primeira fita, e foi justamente por acabar cedendo ao pedido dela que todo o poder da sua personalização se tornou livre e todas as anomalias que a gente conheceu enfim ganharam vida. Bem básico, né? Então, o primeiro episódio se chama Beta Bob-omb Battlefield e, de acordo com a descrição, se trata de uma gravação amadora feita durante a Space World de 95, onde são exibidas
exibidos alguns cenários que nunca haviam sido revelados publicamente durante a utilização daquela build. É dito que textos em inglês aparecem dentro do jogo, o que indica que o cartucho em questão se trata de uma versão ocidental do jogo que foi usada na convenção acidentalmente. Sim. Eu sei que eu devo ter explicado isso no vídeo falando sobre a série do Beta Archives, mas eu vou repetir aqui apenas a critério de curiosidade. A Space World de 95, também referida como Shoshinkai 95, foi o evento onde a Nintendo revelou para o mundo sua maior inovação até o momento, que era o Nintendo 64. Foram apresentados cerca de 12 demos de lançamentos futuros para o console, mas é óbvio que o destaque foi o Super Mario 64, que já estava com 50% do projeto concluído. E é basicamente nesse contexto em que nós somos apresentados a essa demo em específico, que de cara parece bem básica. A gravação inicia com a tela básica do jogo com o cabeção do Mario, e após apertar o Start, o jogador é colocado próximo ao castelo da Peach. Na caixa de texto inicial é possível se ler o texto "Bem-vindo ao País das Maravilhas do Mario. Se você é do tipo aventureiro, faça uma visita ao castelo à frente." E basicamente é o que o jogador realmente faz. Ele usa alguns pulos no cenário até enfim entrar no castelo e ser recebido por uma caixa de texto dizendo: "Esse castelo é exclusivo para o show. Está conectado com uma variedade de mundos. Então abra as portas à frente e vá se aventurar." O jogador então avança um pouco para o interior de uma das salas e passa a tentar pular diretamente na pintura presente ali para iniciar o level. Algo que acaba não dando certo, porque de acordo com o texto da placa com a qual o jogador interage, o comando de teletransporte ainda não tinha sido completamente implementado, o obrigando a sair e analisar as outras portas que parecem não ter nada de muito relevante. E infelizmente esse padrão se repete algumas vezes dentro desse castelo. O jogador seleciona um comando para ter acesso aos níveis disponíveis, porém o painel revela a existência de apenas um, chamado River Mountain. Esse nome não faz referência a nada que se faz presente na versão final do jogo, e eu juro que depois de tudo que eu pesquisei, eu só encontrei uma música feita por esse usuário aí, que foi postada em dezembro de 2021. Existe a possibilidade de se tratar de uma referência ao nome Lake Mountain, que se trata do primeiro level do Gamma 64, que para quem não conhece se trata de uma recriação do Super Mario 64, só que utilizando algumas ideias e conceitos que foram apresentados nas betas. De toda forma, o jogador então é teletransportado para o cenário em questão, que claramente se trata de uma versão inicial da Bob-omb Battlefield. Tá. Tá, e aí tá o chefão. Tá meio estranho essa montanha. A partir desse ponto a gente pode ver alguns elementos que são interessantes para qualquer pessoa que tenha interesse na história de desenvolvimento do jogo, mas honestamente não acontece nada de muito relevante para a história que a gente realmente queira ver. Porém, durante o trajeto que o Mariozinho faz, a gente pode notar uma certa mudança no clima das coisas, principalmente depois que o jogador se joga em uma entrada presente no chão de forma bastante suspeita. E tudo bem, talvez não seja tão suspeito assim, mas o jogador logo cai diretamente em uma área secreta do level que parece uma cidade localizada no interior de uma caverna. Ali a gente pode ver algumas construções curiosas que se parecem muito com as que a gente vê em Wet Dry World. E não, eu não me refiro à cidade presente no background do cenário, mas sim aos prédios e edifícios que estão presentes e podem ser usados como plataformas. Mas tudo bem, o ponto principal que eu queria levantar com isso é justamente o que o Bob-omb Laranjinha aí diz assim que o jogador interage com ele. A cidade inteira enlouqueceu, tente inundar a vila e acalmar os cidadãos. Muito bem, esquisitinho, mas nada de muito gráfico. De qualquer forma, o jogador então utiliza o teto da construção para subir na plataforma, flutuando logo acima, onde ele ativa o mecanismo estranho que existe no jogo e o dilúvio começa a acontecer. Eita, poxa. Ah, o cristalzinho? Ah, normal o jogo. Se não me engano, esse cristalzinho aí é pra você aumentar e diminuir a enchente, né? Pra você ir pulando de plataforma e tal. Mas aí é meio complicado. Massa, muito massa. Botões amarelo. Nossa. Então o segundo episódio da temporada, de acordo com a descrição, se trata de uma pequena gravação de um antigo playtester da Nintendo que teria sido feita para que ele mostrasse o jogo de forma não oficial para um amigo próximo. No próprio vídeo o carinho chega a dizer, mas aqui na descrição é afirmado também que o que estava sendo exibido se trata de um level focado em neve que acabou sendo retirado da versão final. E tudo bem, o vídeo abre com o playtester em questão explicando que iria gravar aquela gameplay sem muito preparo, porque estava com um pouco de pressa.
De acordo com ele, já estava um pouco tarde, mas aquele era o único horário possível para que ele pudesse fazer aquilo, porque alguém chamado Jim, muito possivelmente algum funcionário que trabalhava com ele, estava obcecado pelo jogo. O interessante aqui é que em certo ponto o maluquinho confirma que de fato existiam 3 levels de neve na parada do script no projeto do jogo, porém ele também afirma que um deles teria que ser completamente modificado para se tornar um level focado em areia e deserto para que as coisas ficassem equilibradas, de certa forma. E com isso eu chamo a tua atenção rapidinho para esse detalhe. O caminho que o jogador faz até chegar nesse level é bem curioso. Ele entra por uma porta de madeira, atravessa os corredores e enfim atravessa o portal escondido na parede. Sim. Porém, se a gente for dar uma olhada na versão final do jogo e prestar atenção nos levels que estão disponíveis lá, ou se tu é algum tipo de fã obcecado ou simplesmente assistiu uma gameplay completa na internet, tu já deve ter percebido que o que a gente está assistindo nessa gravação é o que mais tarde seria transformado na bizarra Shift Sandland, a famosa fase da pirâmide com uma estrela escondida na ponta, mas que eu morria de medo quando era criança por causa desses poços de areia movediça. E eu não faço ideia do porquê. De todo modo, o carinha então interage com uma placa assim que entra no level, e ela diz basicamente o seguinte: entrando agora em Chroma Tundra, não fique parado por muito tempo ou você vai congelar. Se você sabe o que é certo, retorne agora. E, bom, aqui a gente tem mais um elemento que é interessante para a narrativa que está sendo construída. Nesse momento a placa cita o nome Chroma Tundra, que por si só faz referência a uma certa fase retirada da versão final do jogo, que supostamente se manifesta no 4º andar de alguns cartuchos de Mario 64. E sim, eu sei que eu ainda não expliquei o que é o 4º andar, mas vou fazer isso no momento certo, relaxa. Ô, Raik, não revisou esse roteiro não? Mas seguindo as lendas e histórias contadas pela internet, a Chroma Tundra foi retirada da versão final do jogo por apresentar uma dificuldade quase injusta. Isso se dava basicamente por conta das suas plataformas extremamente tortas que faziam o Mario escorregar, além dos ventos da tempestade que ficariam interferindo na precisão dos pulos. A gente não chega a ver nada realmente muito parecido com isso durante a gravação, ao menos até o momento em que o jogador avança até a área do level acessível através de um cano. Ali dentro o jogador comenta achar estranho que o cenário estava tão diferente. Afinal de contas, o Jim havia afirmado que em uma das fases de neve havia uma área escondida com tema de fábrica, e o que ele havia encontrado ali parecia mais o fundo de um vulcão do que qualquer outra coisa. E é claro que isso aqui é só uma versão diferente do interior da pirâmide que a gente vê lá em Shift Sandland, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Aqui na gravação a gente pode ver o que parece ser um conceito diferente dessa dita fase misteriosa, porém a gente já tem noção de que isso pode ser apenas fruto do que aconteceu no dia 29 de julho de 95, algo que já estava acontecendo antes do problema da personalização começar. Mas vamos com calma nessas teorias porque a gente ainda nem sabe em que momento essa gravação se encaixa na linha temporal e muito menos quem é o carinha gravando ela. De qualquer forma, é bom ficar atento ao fato de que nesse episódio nós somos apresentados ao menos 2 personagens novos, que no caso é o Jim e o Bill. O Bill aparece 2 vezes durante a gravação perguntando pro carinha se ele sabia alguma coisa sobre o Jim, já que ele poderia ter sumido com um dos cartuchos que haviam sido entregues pela empresa. Como isso tudo se desenrola exatamente ainda é um mistério, então vamos dar logo uma olhada no terceiro episódio. Esse episódio é muito interessante. Segundo a descrição, se trata de uma demonstração inicial de como o Metal Cap, ou chapéu de metal, funcionaria dentro do jogo. Dessa forma, essas informações também deixam entender que ela seja uma continuação direta do anterior, afinal é dito que o chapéu só foi incluído após o período de testes das fases de neve. A gravação começa com o Mario em Hazy Maze Cave, e até aí tudo bem, existe um certo clima estranho no trajeto que o Mario faz, porém novamente não tem nada de muito anormal aqui. Já tá com os sonzinhos mais legal. Essa fase eu tinha medo. Essa fase eu tinha medo absurdo, velho. E, bom, é aqui que a maioria das diferenças ficam logo visíveis, principalmente com relação ao próprio Metal Cap Switch Course, que na versão final se trata de um trajeto cercado por água em um cenário bem apertadinho, o que é o exato oposto do que é possível se observar na versão dessa gravação, que ocorre em uma caverna bem mais espaçosa e com uma paleta de cores mais azulada. Por conta da diferença gritante de tamanho entre as duas versões, o jogador demora muito mais até conseguir alcançar o Switch verde, o obrigando a escalar uma sequência de plataformas extremamente perigosa, tomando o máximo de cuidado possível. Caraca, o cara joga muito, velho.
Muito bem, com o switch finalmente ao alcance, o jogador então avança contra a correnteza e enfim pressiona o botão. O texto que aparece nesse momento é exatamente o mesmo que é apresentado na versão final, se tratando apenas de uma explicação básica com relação à invencibilidade do Mario, quando é utilizada, e quais as formas que o chapéu pode ser encontrado pelo jogo. Assim ele então pega o Metal Cap e avança para o caminho presente no lado esquerdo da câmera. No caminho ele aproveita para derrotar alguns Goombas e pegar algumas moedas, porém logo para diante a uma placa que diz a seguinte mensagem: caverna rastejante à frente. As coisas ficam nebulosas no vazio, então elas não são o que parecem. Entre por sua conta e risco. Certo, estranho, mas não tanto assim. Parece que esse é um padrão que está se repetindo bastante. De qualquer forma, o jogador entra na caverna, que estranhamente se torna um corredor do castelo, e certas coisas começam a rolar. Gostaria de dizer que qualquer jogo que você tira a trilha sonora e deixa só os efeitos sonoros, fica muito sinistro. Fica muito mais sinistro, na moral. Caraca, muito massa, velho. Nossa, melhor fase do 664. Do 664, nossa. Hello, Mario. You're back. Muito bem, depois desse encontro simplesmente bizarro, o jogo reinicia e retorna para a animaçãozinha de abertura, que obviamente é diferente da que a gente conhece por ser uma beta. Porém, o detalhe que talvez seja importante nesse trecho é o que nós podemos ver na tela de saves, porque claramente existem 3 files sendo usados e até o momento nós fomos apresentados a 3 personagens diferentes. Mas vamos com calma porque isso pode ser só uma coincidência. Eu tô gostando muito desse aí porque tem muita coisa visuais. Deu pra ver que eu gosto bastante de coisas visuais do negócio, né, e tal. O Smile Tapes eu gostei bastante, que tinha muita coisa visual. O Alten Files eu gostei bastante também. Eu gosto bastante de coisa visual. Eu gosto de história, mas pra coisas bizarras assim, tem que ter coisas bizarras acontecendo. Então só história eu acho que não é o suficiente. Só história é ótimo pra quem vai atrás. Pra quem tá só assistindo uma coisa assim, mais coisas visuais eu acho mais interessante. Contando apenas com 3 estrelas, e o jogo se inicia de forma relativamente normal. O Mario simplesmente cai nas terras do castelo como se tivesse sido jogado de outro local, e por todos os lados do cenário eu notava uma grande presença de neblina, o que é uma clara referência ao que foi dito na placa presente no final da Metal Cap Switch Course. O jogador controla o Mario para o interior do castelo, que não só leva ele direto para uma versão menor do porão, como também guia o Mario diretamente para uma sala com uma placa presente no centro. Ao interagir com ela, nós podemos ler a seguinte mensagem: 4 portas, 4 desafios. Você vai se acovardar com medo e deixar a escuridão te consumir, ou você irá enfrentar e descobrir a verdadeira forma do castelo. Escolha sabiamente. Acho que isso é pra fugir, né? Opa, não. Tá, tenta aberta mesmo. Aí, a única aberta, pô. A única que tá aberta, pô. Entre. Esse episódio tem uma proposta bem diferente dos anteriores, principalmente com relação aos vídeos dessa temporada. Na descrição nós somos informados que essa fita se trata de um piloto perdido de um programa de jogos chamado Nintendo Mania, e com isso nós somos bombardeados com uma sequência de informações razoavelmente importantes. É dito que a gameplay apresentada aqui foi gravada Eu falei SGI Mario Model by the Rented 1916. Precisa botar. Tá bom, vai. Já achei reclamar disso. apresentadas na E3 de 96.
E por causa disso existem elementos mostrados aqui que nunca sequer chegaram a ser exibidos de outra forma. É dito que o programa foi cancelado após realizar algumas apresentações de testes, onde as pessoas não receberam muito bem a animação em 3D e muito menos o humor maldoso do próprio Mario com relação ao seu irmão Luigi. Mas é óbvio que esse não é o motivo real pro cancelamento, e tu deve saber muito bem disso caso tu já tenha assistido o episódio antes de ver esse vídeo aqui. De todo modo, o programa se divide entre 2 blocos que são basicamente gameplay de demonstração do jogo, que são divididos entre pequenas sessões do Mario falando sem parar. Antes de começar, eu já volto aqui no banheiro. Vamos lá, Mario. Hey, paisanos. My name is Mario. You probably knew that already. Of course, man. You may be wondering, what am I doing on your TV screen? What Let are me you ask doing? you this. What are you, a cop? O programa começa com um pequeno monólogo onde um render do Mario comenta que o destaque daquele dia seria, adivinha só, o Super Mario 64. Ele então faz umas piadinhas dizendo que o público não iria ver nada relacionado a um certo ouriço azul, pois o foco do programa seria apenas os jogos da Nintendo que serão lançados em breve. Ele também diz que por estar ocupado demais sendo o apresentador, o seu irmão Luigi seria o responsável por apresentar e explicar as maravilhas do jogo em primeiríssima mão. E assim a primeira gameplay é exibida. Botou um códigozinho ali. Luigi. Muito massa, Luigi. Muito bem, parece que o Luigi não é um carinha muito falante. Mas tudo bem, muito possivelmente teriam algumas faixas de áudio com algum dublador fazendo as explicações. Muito bem, parece que o Luigi não é um carinha muito falante. Mas tudo bem. Muito possivelmente... Seta para cima. Seta para direita. Seta para baixo. Seta para... baixo? Não sei. Teriam algumas faixas de áudio com algum dublador fazendo as explicações que foram prometidas. E olha só, é impressão minha ou parece que a tela de saves apresentada aqui segue um padrão muito parecido com o que a gente viu na última vez. A única diferença é que dessa vez o save D conta com 11 estrelas, enquanto no episódio anterior ele possuía apenas 3. Só manter... Save D? Ué, o save D não tá com 3 estrelas? Que logo a gente volta nisso. A primeira gameplay é extremamente básica e não traz nada do que a gente já não tenha percebido assistindo os outros episódios dessa temporada. Então eu vou tentar me focar apenas nas coisas que talvez possam representar algo importante ou que seja estranho de alguma forma. Começando pelo salão principal do castelo, que apesar de estar bem parecido com a versão que a gente conhece, por algum motivo conta com tijolos bloqueando as portas que levariam para as fases do jogo. Isso pode ser facilmente explicado como apenas uma modificação feita para o roleplay do programa, então não necessariamente representa alguma maluquice acontecendo. Apesar de tudo, esse é um padrão que se repete após o Luigi acessar uma área escondida presente debaixo do tapete. E sim, esse é o mesmo local que foi apresentado pra gente no episódio anterior, com a única diferença de que dessa vez as portas estão bloqueadas e a placa estranha de aviso não existe aqui. Assim o Luigi não vê outra opção a não ser utilizar uma das poucas portas disponíveis, onde ele consegue acessar uma região externa do castelo que foi completamente retirada da versão final. E essa região, se tratando de um labirinto meio estranho, acaba sendo o local onde ele coleta algumas moedas vermelhas e utiliza uma árvore próxima para alcançar o topo dos muros. Aqui a gente pode ver o que na versão final seria aquele pequeno jardim que conta com uma estátua de uma estrela, estátua que não está presente aqui. O Luigi então pega a última moeda vermelha que revela uma estrela do poder em algum lugar dentro do labirinto. Ele retorna boa parte do caminho, porém assim que ele consegue pegá-la... Like what you see it so far? Great. We'll wait for Luigi to catch his breath for a second before checking it. Insert conventional here.
And welcome back to Nintendo Mania. I just got off a call with Luigi here. The fella's getting... Cadê? Cadê? And welcome back to Nintendo Mania. I just got off a call with Luigi here. The fella's getting tired. Should have let me do the job, huh? Well, too bad I'm stuck here. Cheer him on now, will ya? Ok. Deixa eu parar. Agora deixa eu dar parada, né? And welcome back to Nintendo Mania. I just got off a call with Luigi here. The fella's getting tired. Should have let me do the job, huh? Well, too bad I'm stuck here. Cheer him on now, will ya? Pode deixar. Certo, depois dos comerciais e do Mario demonstrar sua dominância com uma bela T-pose, a segunda parte da gameplay começa, onde a gente pode perceber que tem algo diferente. Aquele labirinto estranho repetidamente se transformou em um belo jardim com flores, e o poço com água onde a estrela se encontrava agora assume a forma de uma fonte bem bonitinha. Mas ok, o que exatamente aconteceu aqui? Eu sei que parece meio óbvio que isso aconteceu por causa da inteligência artificial da build se automodificando, mas na realidade existe mais uma coisa por trás. O quê? Isso que a gente viu acontecer foi obra de algo chamado de DLR, ou Dynamic Level Rearrangement. Esse tal DLR se trata de uma das capacidades da suposta inteligência artificial dentro do jogo que a permite realizar alterações em elementos já existentes. Algumas vezes essas modificações É a alocação interferem em dinâmica de coisas level. pequenas como as posições das estrelas e alterações de texturas. A questão é que um dos registros mais famosos com relação à existência do DLR acontece lá em Bob-omb Battlefield e conta com uma mudança na textura do céu que se torna alaranjado como o Sim. pôr do sol. E convenhamos que, fora a mudança mais óbvia presente nesse level, o céu acaba passando por uma mudança bem parecida, sendo no mínimo uma referência. Durante boa parte da gravação, enquanto nessa área, tudo que a gente pode escutar são os efeitos sonoros do Luigi se movimentando em uma estática constante substituindo a música de fundo. Isso, Sim. por outro lado, não se repete no interior do castelo que o jogador consegue alcançar após descobrir uma passagem escondida atrás da textura de uma janela. Lá dentro é possível se escutar o teminha normal que nós já estamos acostumados. E é visível que toda essa área possui um clima bastante esquisitinho que não melhora nem um pouco à medida que o Várias Luigi vai fases? explorando as salas. Primeiro ele encontra uma galeria do que seriam fases extras ou alguma coisa desse tipo. Sim. A placa com a qual ele interage cita novas aventuras. Então eu vou supor que é exatamente isso que se trata. A segunda sala conta apenas com uma pintura e texturas de nuvens nas paredes, também possivelmente se tratando de algum tipo de fase bônus com foco em voo ou coisa parecida. Por último e simplesmente mais bizarro, ele encontra uma grande sala com uma bela de uma piscina presente no centro. E no momento que o jogador controla o Luigi para interagir com o Toad paradinho ali na borda, ele diz o seguinte: "Eu adoraria nadar, mas eu fico assustado com quanto essa piscina é funda e aquele túnel. Eu começo a tremer só de pensar sobre ele. Eu me pergunto aonde ele leva." E é claro que o bigodudo de chapéu verde não iria conter a sua curiosidade. E assim o jogador o controla em direção ao dito túnel submerso, e a partir daqui começam a acontecer algumas coisas bem curiosas. O que? Tá, botando a setinha ali. Desça, Luigi. Hey, Mario. Já no destino final do corredor estranho, o Luigi então surge em um caminho bem familiar. E apesar de ainda estar em um ambiente inundado, é fácil de perceber que aquele cenário se trata do próprio interior do castelo. O jogador tenta controlar o Luigi pelos corredores e diversas salas ainda acessíveis naquelas condições, tentando se manter vivo com as poucas moedas que estão disponíveis no caminho. Porém, apesar dos seus esforços, o seu tempo que já era pouco acaba se encerrando. Oh, God. Dessa vez tá dando. Eu literalmente ia falar a frase: pelo menos agora não está tendo coisas bizarras, e aparece isso. Tá, fonte. Estrela. E apareceu ali, Ed is real.
esse episódio é fascinante. Eu não tô dizendo que ele é necessariamente bom ou coisa parecida, mas a forma com que ele nos transmite informações novas é bem curioso. Ultra Mario? Aqui nós somos apresentados a 4 gravações diferentes com relação ao desenvolvimento do Super Mario 64, feitos por um certo funcionário chamado Jim. Sim, aqui a gente pode finalmente ver um pouquinho do ponto de vista desse personagem razoavelmente misterioso. E eu não falo isso por nada, ele é extremamente importante, tanto que no último episódio da primeira temporada, o Green se viu obrigado a cortar uma cena que aparecia no final, onde o nome dele era citado, por um certo motivo aí que eu não vou dizer por enquanto. O primeiro log foi gravado no dia 3 de abril de 95, o que significa que o jogo ainda estava em período bastante inicial de desenvolvimento, e por causa disso o Jim apenas comenta um pouco sobre a proposta do projeto e o que o jogo apresentaria quando estivesse pronto. De acordo com ele, durante aquele período, a equipe ainda estava perto de concluir a programação da Enginea, porém mesmo assim já havia bastante coisa pronta e boa parte da movimentação já estava completa. Ele declara não estar muito otimista com o lançamento do jogo, principalmente por conta do curto prazo que os chefões da empresa haviam imposto. Por fim, o Jim brinca que a equipe precisaria de um milagre tecnológico para conseguirem terminar o projeto a tempo. O segundo log foi gravado no dia 9 de maio de 95. O Jim começa revelando que a proposta do jogo havia mudado. Anteriormente acreditava-se que o Ultra Mario seria mais direto ao ponto e mais focado em plataformas. No entanto, após as mudanças que foram acontecendo, a empresa passou a exigir algo que oferecesse mais liberdade aos jogadores. Ele diz estar decepcionado com isso, pois significava jogar um ano inteiro de trabalho no lixo, e que eles precisariam reprogramar toda a movimentação para se encaixar melhor em um cenário tão grande. Ele declara mais uma vez que seria impossível terminar tudo aquilo até a data estipulada. E o interessante é que pouco antes da gravação acabar, o Bill, sim, aquele mesmo Bill, aparece perguntando se seria uma boa ideia acrescentar a cabeça flutuante do Wario em algum momento do jogo, algo que o Jim rejeita logo de cara, porém parece ter servido de inspiração para a cabeça do Mario presente na tela de título. E também é claro que se trata de uma referência à aparição do Wario. No terceiro log, gravado no dia 20 de junho de 95, já é... Aparentemente, o Jim é como se fosse o roteirista ou alguma coisa assim, porque ele apareceu nos scripts e ele apareceu agora ali, dando uma opinião sobre algo a ser acrescentado no jogo. Parece que ele é um roteirista ou alguma coisa assim, ou diretor. É possível perceber os primeiros sinais de esgotamento no coitado do Jim, e ele chega até a reclamar do novo sistema e o novo modelo do controle usado no console. Ele diz estar focado bastante na área inicial do jogo, que no caso é o castelo. E o engraçado é que ele chega até a apresentar uma área escondida que pode ser acessada pelos esgotos. Essa gravação termina com Bill aparecendo mais uma vez, porém, agora trazendo a notícia de que a empresa queria que o jogo fosse otimizado porque ele não estava rodando bem no console, e os playtesters estavam reclamando do controle. O Jim fica obviamente irritado com isso, afinal de contas era o único funcionário trabalhando naquele setor, mas acaba cedendo ao pedido após o Bill afirmar que havia um pessoal trabalhando em algo chamado potenciador automático. Quarto e último log. Esse foi curiosamente gravado no dia 29 de julho de 95. Sim. Exatamente, o mesmo dia em que o núcleo foi destruído e que a inteligência artificial finalmente ficou livre para fazer o que quiser. O mais interessante disso é que ambos os vídeos foram gravados no exato mesmo horário, 8h33 da noite. Porém existe uma diferença muito clara entre as duas fitas. Aqui a gente pode ver que se trata de uma gameplay para testar o novo sistema, e é por isso que ali embaixo a gente pode ver um indicador para demonstrar se o potenciador está ativado no momento ou não. E ok, vamos nos concentrar um pouco no que o Jim nos fala. De acordo com ele, a nova equipe de tecnologia tinha avançado bastante no desenvolvimento do potenciador, e que eles estavam se dedicando ao máximo que podiam para que ele deixasse de se tornar apenas um detalhe adicional e fosse incluído como uma mecânica que funcionasse independentemente do jogador. O Jim chega até a brincar que se isso continuasse avançando, em breve o microprocessador do cartucho teria um personagem próprio dentro do jogo. E é claro que isso é uma referência ao coelhinho MIPS. Afinal de contas, o seu nome literalmente significa microprocessador sem estágios intertravados de pipeline. E não me pergunte porque eu não faço a menor ideia o que seja isso. Durante a gameplay a gente pode observar que o Jim controla o Mario no que a gente considera microprocessador sem estágios intertravados de pipeline. E não me pergunte porque eu não faço a menor ideia o que seja isso. Durante a gameplay a gente pode observar que o Jim controla o Mario no que a gente considera ser o quarto andar desse universo, possuindo corredores e texturas nas paredes muito semelhantes com o que é mostrado lá na última fita da primeira temporada. Ele também vaga um pouco por uma pequena seção de labirintos que termina após o Mario entrar em um cano. Essa nova área, completamente escura, conta apenas com alguns feixes de luz alinhados, e em um deles o Jim encontra algo curioso. Botão amarelo? Alright, here goes nothing. Here goes nothing. Jim, are you alright? Hey, Bill, what are you... Steve, call an ambulance. What?
I'll feign Okay. you've had a seizure. Call an ambulance. Como é que é? Ué. Jim? Oi, Stanley? Number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine. Ah, O último episódio da segunda temporada, e da série toda no geral, ao menos até o momento, ele tem uma estrutura bem simples. A gente pode ver o Bill e outro personagem chamado de Steve realizando uma gravação de um áudio para um comercial que a gente viu ter ido no ar lá no dia 20 de dezembro de 95, que no caso é o terceiro episódio da primeira temporada. De todo modo, a gente tem a apresentação de algumas cenas que não haviam sido exibidas durante a versão final, e com isso eu me refiro a certos trechos de gameplay feitos pelo próprio Jim, que são meio esquisitos, talvez. O primeiro momento nesse estilo acontece após o fim da gravação. Will you play the game, or will it play you? Okay, God, file it. Damn. Could you rewind a bit? Sure. Eles rebobinam a fita, mas adivinha, nada aparece. É exibido também um trecho do log gravado no dia 29 de julho, e o interessante é que o Bill afirma que esses arquivos deveriam estar dentro de um cofre, e que o próprio Jim quase nunca aparecia no escritório depois do incidente que aconteceu no dia 29 de julho. De todo modo, ao finalmente perceberem que havia um outro gravador de áudio que não deveria estar ali, a gravação é sobreposta por uma última e extremamente curiosa cena do jogo. heck. Oh, meu Deus. Até agora não conseguiram fazer desafios aí. Ok, eu acho que esse ponto já deve... Eu consegui pegar... nesse universo. Porém, tu já deve ter percebido que esse último episódio não possui nada de muito revelador ou importante. Isso se dá por um simples motivo. Na realidade, o Greenhill deixa bem claro na descrição que a grande conclusão dessa série vai chegar apenas em um episódio chamado Epílogo, que vai ser lançado muito em breve. Ao menos é o que ele também declara na postagem na aba comunidade que ele fez há 4 meses atrás. Mas tudo bem, não vamos se preocupar muito e vamos tentar trabalhar com as informações que a gente adquiriu com tudo que a gente viu até o momento. E eu sinto dizer que não tem muita coisa realmente relevante. Quer dizer, é óbvio que a gente tem uma boa dose de informações novas que podem ser razoavelmente interessantes. E uma delas é justamente a revelação dos nomes de 3 personagens novos: Steve, Bill e Jim. Ambos os 3 faziam parte da equipe de desenvolvimento do jogo e estiveram diretamente envolvidos com boa parte dos eventos de importância, como os testes iniciais do jogo, o desenvolvimento das primeiras betas e o adiamento de lançamento. Mas ok, o que tem de realmente tão importante nisso? Bom, o ponto principal que torna essa revelação algo importante é o próprio Jim. Como eu disse antes, ele já havia aparecido no último episódio da primeira temporada em uma cena que foi completamente cortada. Tudo bem que o Greenhill disse no vídeo dele, comentando os episódios, que a cena cortada se tratava de algum tipo de memória falsa, ou forma com que o Jim interpretou o que aconteceu naquele momento e que ele teve uma convulsão. E sim, isso é tão confuso que o Greenhill precisou explicar isso 2 vezes nas postagens da aba comunidade.
Porém, ok, o que realmente tá rolando aqui nessa temporada? Por favor, me explica. Bom, ao contrário da primeira temporada, esses 6 episódios possuem o total foco em demonstrar como o projeto do jogo foi se desenvolvendo com o passar do tempo e como a inteligência artificial da personalização, apelidada como Stanley, foi o principal fator para que o jogo fosse terminado a tempo, mas é claro que não sem um preço. Durante a primeira temporada, a gente... Antes de continuar, deixa eu só ver uma coisa aqui. Se eu for no vídeo, nesse vídeo aí dele, deixa eu pegar o link aqui. Se eu for nesse link dele aqui e colocar... Eu fiz a minha barba agora há pouco. É muito estranho ficar sem barba. Tá, esse vídeo aqui, né, esse que a gente tá assistindo agora, ele foi lançado há quanto tempo atrás? Deixa eu ver. É porque por algum motivo a data não tá aparecendo pra mim. Mas enfim, é 2 meses. Por aí. 2 meses atrás. E há 11 dias atrás, o Greenhill postou isso aqui. Em breve, em um VCR amaldiçoado perto de você. E... poxa, 3. Em breve. E aparentemente vamos ter uma animação da SMG4. Ele não... SMG64, né? E que não teve nenhuma atualização aqui, só parar de comentário dele, né? Que teve meia hora. E esse negócio aqui, Wrong Turn, que é uma animaçãozinha que eu não sei se é ligado com isso. Enfim, talvez ele fale sobre esses... tudo isso aqui, deve ter saído isso aqui quando o povo gravou o vídeo. Vamos ver, né? Acreditar que o Stanley ficou completamente maluco ou tem alguma razão maléfica para criar todas as anomalias que a gente presenciou. Porém, Gênesis e Aftermath nos mostra o extremo oposto. Em Gênesis, é possível perceber que em boa parte do tempo o potenciador se encontra desativado, mesmo enquanto o Jim controla o Mario pelos cenários bizarros criados pela própria inteligência artificial. Sem contar que o Stanley estava em período de teste, e é justamente por isso que o Jim gravou aquela gameplay em específico. E isso é bem interessante porque o Jim teve a convulsão apenas depois de ativar o switch que parece ter ativado o potenciador, sendo que toda coisa bizarra já estava meio que presente nos cenários onde ele caminhou. Isso lembra bastante a cena em que o núcleo é destruído lá na primeira temporada. E não é por coincidência que ambas as fitas foram gravadas no mesmo dia e que em alguns momentos de Gênesis se parecem muito com algumas cenas da última temporada. Mas o que isso significa e por que isso é importante? Porque considerando que a destruição daquele núcleo foi um motivo simbólico para que o Stanley ficasse livre para fazer as personalizações malucas que ele queria e que coincidentemente acabou gerando as anomalias que foram apresentadas, é possível se interpretar que ele já foi criado dessa forma. Na realidade, todo o projeto de melhoria do jogo tem um teor meio misterioso. Não é à toa que o Jim comenta que o jogo estava rodando muito bem no console, mas mesmo assim a empresa insistiu que essas melhorias fossem aplicadas. É possível sim considerar que o núcleo controlava de alguma forma a capacidade do Stanley, mas a gente não pode esquecer do que é revelado em Aftermath. De acordo com o que o Steve e o Bill comentam, boa parte do que foi observado pelo Jim se tornou arquivo confidencial da empresa, algo que deveria ser escondido dentro de um cofre e que nunca vazasse para o público. Mas o que ele observou que seria tão perturbador a esse ponto? Então, esse ainda é um belo mistério, mas é inegável notar que a inclusão dos trechos dos logs do Jim nas gravações para o comercial de televisão foi uma tentativa de revelar essas informações para os dois funcionários meio que indiretamente. E a gente sabe muito bem quem fez isso. Sim, o Stanley. Pela mensagem que ele transmite no fim da fita, é possível notar que ele não é o culpado disso tudo, mas sim uma vítima. Ele diz ter sido movido a estar sentindo dor porque alguém estava tentando descobrir alguma coisa. Alguém estava tentando entender o que realmente existe por trás daquela inteligência artificial e da obsessão da Nintendo em incluir ela no jogo. E esse alguém, a gente sabe muito bem quem é. O Jim, um funcionário que dedicou o máximo possível para conseguir cumprir a sua função na equipe de desenvolvimento, mas que também acabou presenciando algo que não deveria. Muito possivelmente isso que ele viu acabou mexendo muito com a sua cabeça de alguma forma, a ponto de deixar ele completamente obcecado para ter mais respostas, entender o que era aquele sistema, entender porque aquilo o afetou na vida real e entender o porquê de todas as fitas de Super Mario 64 serem personalizadas, mesmo que isso significasse torturar o causador dessa personalização.
Ó, então, eu não vou mentir, eu esperava muito mais dessa segunda temporada. E eu nem me refiro à questão técnica dos episódios, porque essa temporada é simplesmente maravilhosa em questão de técnica, questão de emular como se fossem as betas reais, emular como se fosse... Aquele primeiro episódio do... acho que é o Jim gravando, não sei se é ele mesmo, gravando lá na convenção, é muito bem feito com a televisãozinha lá, os efeitos sonoros das pessoas falando de fundo, é muito bem feito, sério. Essa temporada o Green simplesmente caprichou absurdamente na questão técnica da coisa. Sim. Só que, em questão narrativa, essa temporada deixou muito a desejar. Porque os episódios não revelaram muita coisa nova. Não revelaram nada que a gente já não tenha descoberto na última temporada. E também não apresentou nenhum conceito muito novo. E, sei lá, eu até entendo por que não. Porque a história, gira em torno do Stanley e ele que é o ponto principal das coisas. E, basicamente, essa temporada foi mais para explicar qual era o ponto de vista das pessoas trabalhando no jogo e vendo essas coisas acontecendo do que nas próprias coisas acontecendo. E, não sei, eu esperava um pouco mais. Eu esperava ficar um pouco mais traumatizado, sei lá. E eu entendo completamente por que o Green decidiu ir por esse caminho. Na primeira temporada, pode ver nos comentários dos vídeos, muita gente, sei lá, tentando ser engraçadinho e reclamando e comentando que ele não tinha curiosidade de criar uma coisa própria, entendeu? Mesmo que ele estivesse desenvolvendo sim uma narrativa bem interessante, mesmo que ela fosse meio que bagunçada em coisas que não são muito conectadas entre si, mas do mesmo jeito, aquela primeira temporada tem uma experiência muito boa, só que ela não é muito particular no estilo dele. Tipo, aquelas fitas que tentam muito simular as famosas fitas de toda fita de Mario 64 é personalizada. E essa era a proposta dele, basicamente. Então eu entendo que dessa vez ele tentou fazer algo completamente com o sentimento artístico dele. E é louvável. Eu não desgosto dessa segunda temporada. Eu só queria que tivesse um pouco mais de narrativa, que tivesse mais coisas sendo contadas, honestamente. E, bom, só cabe agora a gente esperar o último episódio e ver como é que isso tudo vai se desenrolar, o que tá acontecendo com o Stanley e o que tá acontecendo com o Jim. A gente tem que esperar pra saber. Antes da gente acabar, eu queria agradecer profundamente aos nossos 4 membros de platina. Muito obrigado mesmo, camaradas. Muito obrigado, J.R. Godoy, o Grande Valmir, Simulacron e Shedick Scarlet. Já até decorei o nome de vocês. Muito obrigado mesmo por apoiarem a gente de uma forma tão grande. E desculpa por eu não ter conseguido postar os roteiros na última semana, porque eu realmente não consegui fazer nada na última semana. Então, a gente tá conseguindo... na verdade, é culpa minha, não é nem culpa do Soraya, é culpa minha mesmo. E agora eu tô voltando meio que ao ritmo da coisa e eu vou começar a postar os roteiros com antecedência, como eu tava fazendo antes. Então, desculpa pelo atraso. Eu queria também pedir desculpa a todos os membros do canal. Pedir desculpa e pedir obrigado. Muito obrigado a todos os membros do canal por apoiar a gente. Mas eu queria pedir desculpa por não ter conseguido produzir nada de muito relevante nessas 2 últimas semanas. E eu não sei se eu faço um vídeo explicando isso com mais detalhes, sendo mais honesto com vocês, mas a culpa foi minha e me desculpem por isso. Antes da gente terminar, eu queria agradecer ao Sourá por editar esse vídeo maravilhosamente e ter paciência comigo. Muito obrigado mesmo. Eu até agradeceria o Raiken por revisar esse roteiro aqui, mas eu não dei pra ele revisar porque eu esqueci. Mas muito obrigado por ser o nosso revisor. Aqui na moral, cara. Agora já era, eu botei na minha cabeça que ele é uma influência, já era. E tá sempre à disposição de ajudar a gente na produção dos vídeos e também por estar se tornando um grande camarada do canal, de ajudar a gente a encontrar temas interessantes e também controlar um pouco o meu instinto de ficar fazendo vídeo de qualquer merda. Muito obrigado mesmo. Agora, pra concluir, eu queria só lembrar vocês que a gente tem um servidor no Discord. Eu dificilmente entro lá porque eu não tenho muito tempo, mas entra lá, é legal, é muito maluco. Eu vou logo avisando, é muito maluco, mas... Principalmente o hiking mode. É maneiro. Se tu quiser entrar lá, pode entrar. Então é basicamente isso. Eu sou o Thales do Pombo Atômico e a gente se vê na semana que vem ou em algum vídeo extra da semana. Nunca se sabe. Tchau! Tá. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Olha o Guaraná aqui, ó. Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. Se inscreve no canal do Thales, que tá aparecendo aqui do lado. Vira membro do canal, se você quiser. Bom, é isso aí. Tchau.